Muitos dos produtos comercializados em nossa sociedade são originados, direta ou indiretamente, da indústria química, que executa uma série de reações químicas com o objetivo de transformar matérias-primas em produtos de interesse. Nesse contexto, são extremamente importantes as reações envolvendo compostos orgânicos. Elas são diariamente responsáveis pela transformação das matérias-primas provenientes do petróleo, do carvão, dos animais e dos vegetais em novos materiais, como, por exemplo, sabão, detergentes, plásticos, medicamentos, corantes, adesivos, borrachas sintéticas, tintas, perfumes, produtos de limpeza e de higiene. A partir de hoje, estudaremos as reações orgânicas. E se considerarmos que existem milhões de substâncias orgânicas, será fácil concluir que a quantidade de reações possíveis é também muito grande. Embora muito numerosas, as principais reações orgânicas irão seguir padrões bem definidos, e isso facilitará a previsão dessas reações. Normalmente, as reações na química orgânica são mais lentas do que na química inorgânica. Isso ocorre porque, no geral, as reações orgânicas são moleculares, enquanto as reações inorgânicas são iônicas. As reações iônicas são, em geral, rápidas, porque os íons já estão prontos para reagir, como no exemplo dessa reação do nitrato de prata com o cloreto de sódio, originando o cloreto de prata e o nitrato de sódio. Essa reação é espontânea e instantânea quando feita em solução aquosa em condições ambientes, porque ela se resume na reação do íon da prata com o íon do cloro, formando o cloreto de prata, que por sinal é um sal com baixa solubilidade em água. As reações moleculares são em geral mais lentas do que as reações iônicas. É o que acontece normalmente com as reações orgânicas. Nesses casos, a reação somente ocorre com a quebra de algumas ligações das moléculas iniciais e a formação de novas ligações. Essas novas ligações irão constituir as moléculas finais. Nesse exemplo, podemos observar a reação do CH4 com o Cl2, formando CH3Cl mais HCl, conforme podemos ver no esquema. Observe nesse exemplo as ligações que são quebradas e as ligações que são formadas. Veja que são quebradas duas ligações nas moléculas iniciais, os átomos de hidrogênio e cloro trocam de posição e, finalmente, esses átomos são religados, digamos assim, em suas novas posições. É evidente que se a quebra das ligações iniciais for rápida e a formação das ligações finais for mais adequada, a própria reação será rápida. Caso contrário, a reação será lenta, demorada e somente irá ocorrer com ajuda externa, ou seja, com auxílio de temperaturas altas, pressões elevadas, catalisadores especiais, etc. Reações de substituição são as primeiras reações orgânicas que iremos estudar. Reações de substituição são aquelas nas quais um átomo ou grupo de átomos da molécula orgânica é substituído por outro átomo ou grupo de átomos. Vamos acompanhar os 3 exemplos abaixo. O primeiro exemplo, na reação, o hidrogênio do CH4,
que é a molécula alvo, foi substituído pelo cloro. É uma reação lenta que somente se processa com a ajuda externa da luz. Então, perceba que nesse primeiro exemplo, o hidrogênio e o cloro trocaram de posição. Nesse segundo exemplo, o hidrogênio também foi substituído pelo cloro. Porém, essa reação é mais rápida se compararmos com a reação anterior, e houve a necessidade da ajuda de um catalisador. Lembrando que o catalisador tem a função de aumentar a velocidade de uma reação. No exemplo 3, o cloro foi substituído pelo CN, que é o cianeto, e essa reação é bastante lenta. Vale ressaltar que as reações de substituição são típicas de alcanos e de hidrocarbonetos aromáticos. Não esqueça isso. Reação de substituição é típica de alcano e de hidrocarboneto aromático. Nos alcanos, um tipo característico de substituição é a halogenação, como nós podemos ver nesses exemplos, na qual um átomo de hidrogênio é substituído por um átomo de halogênio. Dependendo das condições experimentais, mais de um hidrogênio da molécula poderá ser substituído. Nos aromáticos, estudaremos 5 casos de substituição: a halogenação, a nitração, a sulfonação, a alquilação e a acilação. Qual a importância das reações de substituição? Elas permitem transformar hidrocarbonetos derivados do petróleo em outros compostos que são empregados como matérias-primas. Por isso, essas reações são tão relevantes para a indústria petroquímica. Aqui temos exemplos das reações de substituições mais importantes que ocorrem nos alcanos. Halogenação, na qual o hidrogênio é substituído pelo cloro, que é um halogênio, formando um haleto. Nitração, na qual o hidrogênio é substituído pelo grupo nitro, formando um nitroalcano. E a sulfonação, na qual o hidrogênio é substituído pelo grupo sulfônico do ácido sulfúrico, formando um ácido alcano sulfônico. De um modo geral, essas reações são lentas e somente ocorrem com aumento de temperatura, auxílio de luz ultravioleta, etc. E mesmo assim são reações lentas. Aliás, o próprio nome hidrocarboneto parafínico significa pouca afinidade, porque os alcanos têm somente ligações carbono-carbono e carbono com hidrogênio, pouquíssimo polarizadas e relativamente fortes. Daí podemos dizer que os alcanos são pouco reativos, e essa baixa reatividade é mais uma decorrência do fato das moléculas dos alcanos serem apolares. A tendência para o hidrogênio sofrer substituição aumenta da seguinte maneira: carbono primário, carbono secundário e carbono terciário. Dessa forma, o hidrogênio ligado ao carbono terciário é o que tem a maior tendência para sofrer substituição. Halogenação de alcanos. Os alcanos são também chamados de parafinas porque apresentam uma tendência muito baixa para reagir com outras substâncias, como eu já falei para vocês. Devido a esse fato, são muito usados como solventes para reações porque não interferem nelas, graças à sua baixa reatividade. Se estiverem em condições adequadas, eles sofrem reações de substituição com halogênios. E esse nome, reação de substituição, é porque um hidrogênio da molécula orgânica
é substituído por um átomo de halogênio. Então, a reação de substituição que ocorre entre um alcano e um halogênio é também chamada de halogenação. Por exemplo, na cloração do metano ocorre a substituição de um hidrogênio por um átomo de cloro, como nesse exemplo,